Olá, vamos conversar um pouquinho neste vídeo sobre a minha nona vivência com a ayahuasca. Ainda estou contando, né? Nona vivência ainda dá para contar. Daqui a pouquinho já vamos perder um pouco essa sequência toda. Tem uma frase, uma afirmação que a gente faz, né? Que depois de um tempo se torna um pouco repetitiva, mas cada ayahuasca é diferente da anterior. Isso pode se traduzir de algumas formas, certo? Primeiro porque as vivências são diferentes, porque as expectativas que a gente tem são diferentes a cada uma dessas vivências, o nosso momento psicológico, o nosso momento físico é diferente, e isso gera, né, uma experiência diferente. Eu creio também que algumas pessoas, depois de algum tempo, elas começam a perder um pouco as expectativas, né, sobre cada vivência. No começo é muito comum a gente ver pessoas que têm um objetivo, certo? Eu venho para essa ayahuasca com tal objetivo, eu quero tal coisa, eu quero ver tal coisa, ou resolver ponderar sobre tal coisa com essa ayahuasca. O que nem sempre, eu diria, quase nunca é fácil de ser atingido. A gente estabelece, às vezes, expectativas muito grandes. Outro aspecto muito interessante que eu percebi nessa última foi a questão do grupo. Normalmente a ayahuasca é um processo de grupo, né? Há todo um ritual, há toda uma série de procedimentos que são tomados, a pessoa que vai conduzir essa cerimônia toda, né? E as pessoas que vão participar. Então a gente tem um grupo que, com algumas exceções, assim, eu creio que deve ter alguns grupos de pessoas que são mais fixas, né, que se reúnem e acabam facilitando um pouco o processo, porque a partir do momento que as pessoas se conhecem, que as pessoas sabem qual é a reação das pessoas, sabem como as pessoas se portam, isso gera uma certa tranquilidade, uma certa segurança, e a energia do grupo acaba se somando de uma maneira positiva para que facilite a vivência de cada um. A partir do momento que a pessoa sabe que vai ter um apoio, que vai ter alguém para chorar depois, ou para contar, ou para desabafar, facilita bastante. Grupos muito heterogêneos que ficam trocando os seus componentes com muita frequência dificultam esse processo de aproximação, né? Então, as pessoas chegam de vários lugares, em vários momentos, com várias vivências, alguns já são veteranos, alguns estão iniciando, e isso causa uma certa turbulência. Um grupo mais que participa mais junto, né? O pessoal vai acompanhando e há uma sequência nesse desenvolver desse trabalho com a ayahuasca. Mas nem sempre se pode escolher, né? O grupo nem sempre se pode escolher esse tipo de coisa, a gente vai tendo que se adaptar. E acredito que cada uma dessas opções tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. A gente tenta tirar o melhor deles. E dentro do grupo a gente tem, digamos assim, duas vivências diferentes, né? A gente tem a vivência do grupo, onde a gente compartilha os momentos, onde a gente dá um apoio energético, a gente dá um apoio moral para a pessoa, a gente cuida quando precisa, né, do outro, e há o momento de se ter o nosso momento privado. Normalmente as pessoas que conduzem as cerimônias procuram separar bem as pessoas, procuram elucidar que não se deve invadir o momento do outro, não se deve atrapalhar o momento do outro. Mesmo que o outro às vezes peça ou tenha uma reação muito estranha, cada um deve respeitar e procurar deixar que a pessoa siga naquele momento dela, naquela vivência dela, que a ayahuasca está promovendo. Quem vai cuidar são as pessoas que estão conduzindo a cerimônia, né? O xamã, o homem da medicina, como se chama, ou simplesmente a pessoa que está coordenando o grupo ali. Isso veio bastante para mim, né, nessa última ayahuasca, porque alguns fatores assim, eles
talvez estivessem mais perceptivos, mais fáceis de se notar, né? Eu estava muito sem expectativas, o que eu acho muito interessante, muito útil para estas vivências, né? Porque a falta de expectativa, ela vai permitir que a gente vivencie, que a gente se entregue mais para o processo, que a gente aceite mais o que a ayahuasca vai trazer, o que aquele momento do grupo vai trazer, o que o nosso momento particular vai trazer. A partir do momento que a gente começa a ter muita intensidade no eu quero que seja assim, eu quero fazer tal coisa, eu quero buscar aquilo, essa expectativa toda, normalmente acaba frustrada em algum ponto, e a gente às vezes fica preso nessa frustração e não consegue aprender, não consegue viver, não consegue aproveitar o momento que está passando ali. Então, com o tempo, assim, não é de agora, mas com o tempo a minha expectativa a respeito de cada ayahuasca, ela foi diminuindo, ela foi sumindo, e eu fui aceitando mais o momento, né? Eu sei que algo de útil vai surgir, algo de interessante vai surgir, então eu procuro mais observar, ficar atento a esse momento todo, a esses momentos todos, para poder aproveitar um pouco mais. Um pouco antes dessa vivência, eu pensei aonde colocaria a minha cama, né? Porque a gente depois da vivência a gente normalmente vai pernoitar no local, só vai sair no outro dia. E tinha duas fogueiras que a gente podia ficar próximo a elas, né? Sentado, ou até poderia botar a cama um pouco próximo. E eu vi um pouco mais distante, assim, um pouco mais separado, uma árvore muito grande, muito bonita, com algumas pedras embaixo. E eu pensei, olha, é um bom momento, né? Eu vou ficar aqui quietinho, vou aproveitar esse contato com a natureza e com a árvore, que também trazia uma energia muito boa. De repente coloco uma música celta para me ouvir, alguma coisa assim. Mas o tempo foi passando, né? As preparações todas ali do local, arrumando, as pessoas chegando e tudo, né? Alguns grupos já se formando, o pessoal que tem um pouco mais de afinidade vai conversando e tudo. Procurei interagir um pouco com todos. E após a gente tomar a ayahuasca, um pouquinho antes de a gente tomar a ayahuasca, a gente se reuniu todo mundo num círculo, conversamos um pouco, fizemos algumas preces, algumas orações individuais, a pessoa que conduziu fez uma prece para o grupo. Eu procurei oferecer o reiki para todos, né? Usei os símbolos que eu tenho, segui um pouco a intuição de fazer essa disponibilidade da energia. Tive algumas percepções interessantes, uma até que depois, no final, se bateu um pouquinho com um dos integrantes, né? Eu observei, assim, à medida que ia fluindo energia, a formação de uma cabana indígena, estilo americano, assim, né? Aquelas cabanas em cone, assim. Conseguia observar com os olhos fechados, assim, aquela cabana crescendo, ficou muito grande mesmo, abrangeu toda a área do local que a gente estava, se expandiu um pouco mais. A gente podia perceber as madeiras, assim, que subiam, que iam cruzando, a pele de animal que era usada para fechar, né? E continuei ali o processo. Tomamos a ayahuasca, cada um tomou a ayahuasca e se recolheu para o seu espaço, o seu local que tinha escolhido. E eu voltei para a fogueira, né, para ficar um pouquinho na fogueira ali, aproveitar, esperar começar a ação da ayahuasca para depois eu me dirigir para a minha ideia, que era ficar junto à árvore. Só que nesse momento começou a chover. O dia já tinha sido nublado, já tinha umas pancadinhas de chuvas ocasionais, mas nesse momento ali, deu uns 5 minutinhos perto da fogueira, começou a chover. Não era uma chuva intensa, era uma garoa bem fininha, mas eu pensei que aquilo ia passar brevemente e também já estava pensando que a árvore era um pouco copada em cima, então não iria incomodar se tivesse um pouco de sereno, um pouco de chuva. Fui lá, peguei minhas coisas e fui para a árvore. Sentei lá, me acomodei, mas a árvore era muito grande, muito alta e a chuva acabava caindo, né, aquelas gotinhas de chuva. Eu creio que eu fiquei ali uns 5, 10 minutos e realmente começou a molhar, começou a ficar um pouco úmido. Eu vi que não teria como. Peguei minhas coisas e trouxe de volta lá para o local coberto.
Fiquei um pouquinho mais no foco, sentei novamente, mas aí aquela garoazinha começou a incomodar mesmo, começou a umedecer a roupa e eu, não vai ser desta forma, né? E aí eu voltei, entrei para a área coberta ali e deitei na minha cama, me acomodei um pouco para ver como é que a coisa ia fluir. E fui observando que as pessoas foram entrando, né? Foram se aproximando todas ali, cada um achando o seu local, o seu espaço. Ou seja, o grupo se recolheu, né? A situação lá fora, as pessoas, umas estavam com cadeiras, outras tinham ido para o banco com fogo, algumas estavam andando por ali, tiveram todos que voltar e se fechar. E em pouco tempo estava todo mundo deitado, né? Todo mundo deitado, cada um com a sua vivência particular, individual. E foi uma ayahuasca assim, muito sutil, muito suave. As percepções estavam assim muito difíceis de se ter. Às vezes, por alguns momentos, eu ficava pensando, realmente, dessa vez a ayahuasca não me fez perceber nada, né? Que é uma situação muito interessante que a gente observa, principalmente no final, lá quando a gente compartilha, né? Tem sempre alguém que diz assim, eu não senti nada, eu não vi nada, eu dormi o tempo todo, ou eu me rolei para um lado para o outro o tempo todo, não consegui perceber nada. Mas, após alguns instantes que a pessoa coloca isso para fora, ela começa a dizer, começa a revelar que, em tal momento eu vi tal coisa, e depois eu senti vontade de dançar, ou eu queria levantar e caminhar e não podia, ou eu não conseguia deitar porque doía aqui, doía ali. Ou seja, esse nada acaba se traduzindo em muito. Então, eu pude observar comigo que na hora que a minha mente dizia, não tem nada acontecendo contigo. Aí eu parava um pouco, silenciava um pouco a mente e eu observava e estava realmente acontecendo, né? Aquelas ondas de ayahuasca vindo, as percepções ocorrendo, os insights ocorrendo, só que de uma maneira assim muito sutil, muito suave, muito difícil realmente de perceber. E perda de consciência, perda de consciência. Após vir um pouquinho da onda da ayahuasca, eu tinha um insight ou outro e poft, apagava, passava alguns instantes, que eu não sei precisar quanto, né? Eu retomava a consciência de novo e eu percebia que eu tinha apagado. Procurava sentir como é que estava o meu corpo, as emoções, as sensações, as percepções, o ambiente, coisa e tal, e apagava de novo. E foi assim por um bom tempo. Nós tomamos a ayahuasca por volta das 10 horas da noite, né? Por volta da meia-noite e meia, mais ou menos, eu acho 1 hora foi que eu olhei no relógio, foi oferecida a segunda dose. E eu não, a princípio não estava com vontade de tomar. Uma dose da ayahuasca pequena que eu tomo já é suficiente para um longo período de trabalho. Mas como dessa vez estava assim muito sutil, muito difícil de perceber, de aproveitar, eu levantei, dei uma caminhadinha, continuava chovendo, fui para o fogo um pouco, mas não mexi um pouquinho ali, botei uma lenha a mais para queimar, mas não dava para ficar realmente, né? Voltei para a região, conversei com a pessoa que estava conduzindo a cerimônia e tudo, um pouquinho, ela falou, toma mais uma dose, né? Vamos aprofundar um pouquinho o processo, vamos dar mais uma chance para ver como é que vai fluir. E aí eu resolvi tomar mais um copinho pequeno, né? Acho que uns 50 ml, talvez. E tomei mais uma dose, fiquei um pouquinho mais para ali, observei as pessoas, o marido estava deitada, ninguém com nenhum processo assim muito intenso, nada, e fui deitar novamente. E continuou da mesma forma, né? Muito suave, muita perda de consciência, muito pouca percepção interior, ou pouca percepção de coisas acontecendo comigo. Senti um pouco a região do estômago um pouco turbulenta, assim, fui ao banheiro, mas não aconteceu nada demais, não tinha diarreia, não tinha nada. Voltei a deitar. E aí continuei nesse ritmo de perda de consciência, retomando, percebendo pouco,
Por volta das 3 horas, mais ou menos, 4 horas, eu voltei a levantar e não havia mais, né, vestígios praticamente de ação da ayahuasca tão intensos. Senti um pouco de fome, me alimentei um pouco, dei mais uma voltinha pelos arredores, a chuva persistiu a noite toda e voltei para tentar dormir um pouco, né, ou pelo menos voltar a dormir, conscientemente dormir, não fazer o trabalho com a ayahuasca onde eu estava perdendo a consciência. E aí fomos até às 6 horas, mais ou menos, mas foi muito entrecortado, não foi um sono assim contínuo, onde eu pudesse descansar, relaxar bastante. Procurei me aplicar bastante o Reiki, né, para equilibrar um pouco o corpo, para não me ressentir muito da vivência, daquele esforço todo. E tentei também fazer uma retrospectiva para poder depois, né, retomar, mas não foi assim uma ayahuasca muito inconsciente, muito introspectiva, de poucas percepções, de pouca lucidez a respeito, né? Muito pouca coisa que eu possa realmente, assim, conscientemente aproveitar. E houve esse trabalho assim mais intenso, esse trabalho mais aprofundado de forma inconsciente. E então, o resultado disso, benefícios eu vou ter que começar a observar ao longo da minha semana, né, ao longo das 2 semanas, assim, mais ou menos, que é o que dá o efeito da ayahuasca. Como eu não estava com muitas expectativas, não tinha nenhum objetivo com a vivência, foi fácil para mim aceitar o que veio, né, e observar o que estava acontecendo. Outro dia a gente compartilhou com as pessoas assim a vivência de todos e muita coisa bateu com a energia do grupo que eu comentei, né, que eu tinha percebido antes. Muitas pessoas se beneficiaram da vivência. O grupo como um todo estava razoavelmente unido, eu achei assim, em termos de benefícios para todos. Cada um compartilhou a sua vivência. Teve esse momento que uma pessoa também relatou uma situação de fumaça, né, subindo assim, e bateu um pouquinho. Eu me lembrei da questão da tenda indígena, né, que ela tem aquele formato em cone e ela conduz naturalmente o ar para cima, né. Então, corroborou um pouco essa minha visão. E foi uma vivência realmente que eu creio que, assim, de uma certa forma, forçou o grupo a ficar mais reunido, né, a não ficar tão esparso, as pessoas saindo para direções diferentes, para locais diferentes. Então, o pessoal ficou muito fechado, muito acomodado ali, muito próximo. Muitas pessoas perderam bastante a consciência também, dormiram por alguns períodos. Outras tiveram processos de purificação e de limpeza mais intensos. E basicamente foi essa a questão da vivência. Hoje pela manhã eu busquei uma orientação no tarô, né, do Rider-Waite, e saiu essa carta, a carta da Lua, que é uma carta que trabalha muito essa questão inconsciente da gente, né, trabalha muito essas vivências interiores, esse entregar-se mais ao que está acontecendo, que está fluindo. Então, vou procurar ficar mais atento ainda do que eu já havia planejado em relação à questão de coisas inconscientes, de sonhos, né, projeções. Tive uma noite de domingo para segunda com algumas projeções interessantes, alguns sonhos muito lúcidos. Então, é todo um material que provavelmente está sendo trabalhado, que está vindo, está emergindo, e que o processo vai continuar aí por uma semana ou 2. Então, aí eu vou procurar
ver como é que isso se processa, né? Nesse dia a dia. Tomar a ayahuasca já se tornou assim mais tranquilo, mais natural, né? A gente não se acostuma com o gosto. É um pouco difícil se acostumar com o gosto, mas ele também já não causa assim aquele incômodo tão grande. O cheiro ainda é um pouquinho opressor, eu diria, um pouquinho agressivo o cheiro do chá, né? Mas a gente toma, fica tranquilo, dá para se aproveitar bastante. E temos mais uma ayahuasca prevista para final de outubro. Então, até lá temos algum tempo para vivenciar esse material todo aí que provavelmente vai emergir. Outra percepção que eu tive foi também que foi menos custosa, né, em termos físicos. Eu acho que na vivência anterior, por alguma razão que eu também não tive um certo controle, eu fui com muita vontade, com muita sede ao ponto e extrapolei, realmente eu levei umas 2 semanas para me recuperar fisicamente da vivência. Exigiu bastante fisicamente, energeticamente, né? Dessa vez foi mais tranquilo e mais gradual. Vamos ver como é que vai se processar. Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer sobre esta vivência com a ayahuasca, né? Vamos ver como é que se encaminha. Agradeço a todos pela atenção.